Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Atos 21, no capítulo 11, que nos diz assim: o qual, vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo, ligando-se seus próprios pés e mãos, e disse: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus atarão em Jerusalém um homem que é dono desse cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Então, Paulo estava em Cesária e ele iria para Jerusalém, porque ele iria pregar o evangelho lá no templo. Então, quando ele recebeu essa profecia, ele ficou completamente tranquilo, porque ele sabia, ele tinha noção que ele iria padecer pelo evangelho. Então ele estava tranquilo, sabendo que o Senhor Jesus estava com ele e que o Senhor estava cuidando da vida dele e que nada iria acontecer com ele. E se caso acontecesse algo com ele, ele viesse a morrer, ele sabia que ele estava cumprindo a vontade de Deus e dali ele subiria para o céu. Mas ainda não era tempo. Mas as mulheres que estavam ali ficaram desesperadas por isso. E ele não, ele ficou tranquilo, sabendo que ele ia passar por provações difíceis, porque passamos por provações difíceis, porque muitos se levantam contra nossas vidas. Dizemos que não está correto, não é isso, e muitas vezes a palavra não fala isso, está contando errado, está falando errado, mas quem tem o discernimento da palavra sabe se a pessoa está falando a verdade ou não. Então ele ficou super tranquilo. Mas quando ele foi para Jerusalém, então ele se encontrou com Paulo, com Pedro lá. E Pedro, sabendo que ele pregava a verdade da palavra, eles estavam no templo e chegaram ali os fariseus e começaram a dizer: é esse daí que está pregando que não podemos circuncisar mais os homens. E eles cortam a pelezinha ali do órgão do homem, abrem ali, né? Então, Paulo pregava contra isso, porque isso não tinha necessidade mais de fazer. Mas, por incrível que pareça, isso ainda é feito em Jerusalém. Se vocês verem vídeos dos judeus, eles fazem a circuncisão nas crianças ainda, porque eles vivem no Antigo Testamento, porque eles não creem em Jesus. Então Paulo veio contra isso, que não era necessário fazer isso mais com a criança que nascesse, que fosse homem. Então Jesus nos diz assim, que hoje ele não quer sacrifício. Isso era um sacrifício que era feito, mas que ele não quer sacrifício, ele quer misericórdia. Então, ele também pregava dizendo que não era necessário mais ficar matando animais, porque Jesus veio como o Cordeiro de Deus para poder tirar o pecado de todos aqueles que crerem nele. Ele vai mostrar o caminho e o pecado não vai existir na vida dessa pessoa mais. A pessoa vai se consertando, Deus vai mostrando, a pessoa vai lendo a palavra e o Senhor vai mostrando, o Espírito Santo vai nos ajudando e a gente vai se convertendo dos nossos erros, das nossas falhas. Então, Pedro, ele pregava sobre isso, dizendo que agora o nosso Salvador, que se apresentou para ele. Então eles diziam assim: mas tu não era Paulo de Tarsus, que Saulo de Tarsus,
que matava os judeus? E agora você vem pregar isso para nós? Então ele começa a relatar que ele teve um encontro com Jesus. E quando você tem um encontro com Jesus, você conhece a verdade te liberta. Então agora ele vem dizendo que Jesus morreu, que é o único. Jesus se fez o nosso cordeiro. E que o sangue dele agora iria tirar os nossos pecados. E que não era necessário mais a matança de animais. Então eles pularam em cima de Paulo. E prenderam ele, amarraram ele e levaram ele para os superiores, aonde que agora ele vai se justificar perante os sacerdotes, dizendo: mas você vai aprisionar um judeu? Porque ele disse assim: posso dizer meu testemunho? Então ele se apresentou para o povo e começou a falar em hebraico. Então o povo se acalmou, o povo ficou em silêncio para ouvir o que ele dizia. E foi aonde que ele deu o testemunho da transformação da vida dele. Que Jesus alcançou ele, que ele caiu do cavalo, que ele viu uma grande luz e que ele perguntou: mas quem é tu, Senhor? Então Jesus disse assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então ali ele conheceu a verdade e ele foi liberto da lei dos fariseus, porque ele era um fariseu assassino. E assim, irmãos, somos nós. Muitos vão contra o evangelho que nós pregamos, porque não crê, não é somente os judeus em Jerusalém, mas muitos dos gentios, dos ímpios, não acreditam que Jesus é o nosso único Salvador. Ele é o único caminho que leva à salvação. Não tem como chegar a Deus se não conhecer o Filho. É Jesus que mostra o caminho, que mostra quem é Deus. Por isso Deus mandou o seu Filho, para que morresse, para que a gente creia nele, sabendo que ele é o nosso único e suficiente Salvador. Então Paulo, por falar em hebraico, ele foi então liberto e ele contou o testemunho que ele se converteu. Então ele foi liberto. E assim, irmãos, é o poder de Jesus que nos liberta contra os nossos inimigos. Que a gente não tenha medo, que a gente não tenha receio, porque grande é o Senhor para nos ajudar contra os nossos inimigos. Nunca desista da obra, porque o anjo do Senhor acampa ao teu redor e ele vai te guardar, ele vai te